O Livre Professorar hoje vem ao encontro de vocês para apresentar a prótese adesiva feita com fibra de vidro. Temos aqui a situação de uma perda do dente 61 por traumatismo, e essa é uma criança de 3 anos e 2 meses que necessita de uma reabilitação estético-funcional. Nós optamos por fazer uma prótese adesiva. Para tanto, eu considero uma atitude bastante previdente sempre a gente manter algumas coroas feitas em acetato, com resina composta, à disposição no consultório odontológico. Então eu acho de muito bom tom a gente fazer alguns dentes 51, 61, 52 e 62 e deixar de estoque. A gente utiliza aquelas coroas de celuloide, utiliza a resina composta e deixa lá como um dente de estoque guardado em nosso consultório para uma situação de um traumatismo em que a gente precise vir a fazer uma prótese adesiva. Então, nessa imagem, a gente está observando a realização dessa coroa de resina composta feita através de coroa de acetato, sendo polimerizada nesse exato momento. Após essa fotopolimerização, é importante a gente retirar a coroa de acetato. Para isso, a gente utiliza um explorador e vai removendo aquela coroa de acetato e deixa o nosso pôntico à disposição. Caso você tenha feito esses pônticos de uma forma prévia, você vai ter à disposição no consultório. Optamos nesse caso em fazer a nossa prótese adesiva de forma indireta. Inicialmente no modelo, para a gente apenas tê-la de forma direta para a colagem na boca do paciente, por ser um paciente muito pequeno e por esse paciente ele ter alguns distúrbios de comportamento. Então nós deixamos única e exclusivamente para realizar essa prótese somente a cimentação na boca. Para tanto, é importante que a gente faça no nosso modelo de gesso o preparo. A gente deixe paralela a superfície mesial, as superfícies mesiais dos dentes pilares, e a gente faça um preparo em canaleta nas superfícies palatinas desses dentes pilares. Para fazer esse preparo nas superfícies palatinas, você pode usar uma broca topocônica invertida ou uma broca cilíndrica. Ela vai se prestar muito bem a esse papel para fazer no modelo de gesso. Aqui a gente já demonstra a realização da nossa canaleta, que foi feita nos dentes adjacentes ao pôntico, que são os dentes pilares. Agora, também devemos fazer a mesma canaleta no pôntico, porque é nessa canaleta que será inserida a nossa fibra de vidro, que vai ligar os elementos, tornando-os uma prótese fixa adesiva. Também é importante a gente preparar a superfície cervical do pôntico, de tal forma que a gente deixe como se fosse um pé de passarinho sobre o seu dedo, apoiando sobre o seu dedo. A gente tem que deixar uma superfície côncava que adapte aquele rebordo alveolar, como demonstrado nesse momento. Para ter uma maior justeza da nossa prótese fixa adesiva, a gente recomenda fixar aquele pôntico com uma resina sem que haja o ataque ácido.
para que ele fique preso ali nos dentes adjacentes. Com relação ao pôntico, a gente faz um ataque ácido para remover as sujidades e gordura. Depois de remover as sujidades e gorduras do pôntico, é hora da gente medir o tamanho da nossa fibra. Usamos um compasso de ponta seca e esse compasso a gente mede da distal de um dente pilar à distal do outro. Entretanto, como nós estamos falando de uma área de curvatura da boca, na hora do corte, a gente corta um pouco a mais da fibra, justamente para que haja a adaptação na curvatura. Então, atenção, nunca corte o tamanho exato que você mediu com o compasso de ponta seca. Corte um pouquinho a mais para que haja fibra o suficiente para ser ajustada, compensando a curvatura da boca. Aqui é importante também relembrar que o nosso modelo ele tem que estar impermeabilizado, então a gente tem que usar alguma substância para impermeabilizar, porque a gente vai fazer uma colagem adesiva. Notem, né, a nossa fibra de vidro, ela é uma fibra de vidro entrelaçada, ela é uma fibra de vidro que já vem pré-preparada com um pouco de resina fluida, mas ela é toda trançada. Isso dá características melhores para o material, tanto em termos de adesividade quanto em termos de resistência. Nesse momento, a gente vai fazer a colagem da fibra, tá certo? No pôntico e nos dentes vizinhos. Note que inicialmente eu estou colocando um pouco de resina fluidificada na área da canaleta do pôntico, né, utilizando um pouco para fluidificação do próprio adesivo dentinário, né, para tornar essa resina um pouco mais maleável. Se você tiver resina flow, também é uma opção para esse momento, né? Você colocar uma resina flow para poder adaptar a sua fibra de vidro. Vejam como é importante a gente fixar o pôntico com uma resina composta, sem ter sido usado ataque ácido nem tampouco adesivo. É justamente para que esse pôntico se mantenha em posição e facilite para a gente a inserção da fibra, tanto no pôntico quanto nos dentes pilares. Então nunca esqueça disso, coloque um pouquinho de resina na superfície vestibular, sem ataque ácido, sem adesivo. E então você procede com a fotopolimerização. Depois de fotopolimerizável, aí sim você tem aquele pôntico de forma estável para que você possa fazer a adaptação da fibra de vidro, tanto nele quanto nos dentes pilares. Não nos esqueçamos que para a substituição de um dente perdido, nós necessitamos, pela lei de Hunt, de 2 dentes pilares para distribuição de carga. Essa adaptação da fibra ela pode ser feita com a pinça clínica ou mesmo com uma espátula de resina ou mesmo com o próprio explorador. A gente acomoda a fibra nos dentes pilares e no pôntico,
Depois de acomodar, a gente recobre a mesma com resina composta, de forma que ao final nós tenhamos o nosso pôntico com 2 aletas de fibra de vidro. Nessa acomodação da resina posterior, eu recomendo esse instrumento feito de silicona. Ele adapta bem, né, a resina contra, né, a superfície palatina e contra a fibra. Esse é um instrumento da TDV muito importante da gente ter no consultório quando a gente pensa em fazer restaurações estéticas. Fotopolimerizamos, né, aquele conjunto que é a fibra nos dentes pilares e no pôntico, e acabamos por recobrir ainda mais essa fibra com resina para que as aletas tenham um suporte na hora da retirada do modelo. Como estamos trabalhando de forma indireta, a gente tem todo o tempo do mundo para poder fazer esse trabalho de forma bem criteriosa, de forma bem detalhada. Seria diferente na boca da criança, ainda mais uma criança com um comportamento mais difícil. Então, eu opto nesses casos por fazer de forma indireta, para deixar apenas de forma direta a cimentação da prótese adesiva. Notem como esse instrumento ele é de suma importância, né, para a acomodação da resina sobre a fibra, sobre a estrutura dentária. Você pode passá-lo no adesivo dentinário e ele vai deslizar ainda de uma forma melhor. Além disso, em restaurações estéticas, ele dá textura, o que é bastante interessante. E você tem no conjunto diversas pontas diferentes. Vamos fotopolimerizar. Todo o conjunto, de forma que agora temos um pôntico e suas aletas em resina com a fibra impregnada. Agora é a hora da gente remover a peça que foi feita. Começamos pela vestibular, retirando aquela resina que a gente só colocou para manter em posição o pôntico. Veja, ela já foi retirada, ela é facilmente retirada porque primeiro o modelo está isolado e em segundo lugar o modelo ela também não foi utilizado qualquer adesivo. Notamos agora há pouco que ficou uma parte da fibra aparecendo, como se fosse um diastema. Então agora nós vamos na superfície vestibular dar um acabamento para fechar esse diastema que a gente observou. Vamos recontornar essa superfície vestibular de forma tal que nenhuma fibra esteja exposta. Toda a fibra esteja coberta por resina. Também, como estamos trabalhando de forma indireta, temos todo o tempo do mundo para fazer um trabalho bastante criterioso e adequado, devolvendo a estética, né? Assemelhando-se ao dente contíguo. Mais uma vez, usamos aquele instrumento, agora para dar um pouco de textura, né? Essa textura que vai fazer com que haja absorção em algumas áreas e reflexão de luz noutras, dando um aspecto mais natural àquele pôntico.
Vamos fazer a fotopolimerização dessa nova camada de resina que foi aplicada na superfície vestibular. A seguir, removemos a nossa prótese do modelo e passamos à fase de acabamento. Para o acabamento, usamos brocas multilaminadas para resina. Começamos com uma broca de 32 lâminas e vamos dando todo o acabamento, removendo os excessos, melhorando o contorno, melhorando a anatomia que nós demos durante a construção, né? Deixando a nossa aleta sem rebarba e trabalhando bastante a anatomia. A seguir, passamos ao acabamento com discos de lixa de granulação grossa, né, para remover ainda mais alguma resina em excesso ou alguma resina com ondulação. Depois do acabamento com a lixa grossa, a gente passa para um acabamento de lixa média e lixa fina, para então irmos para os discos de feltro com pastas de polimento. Então nós usamos discos de feltro com pastas de polimento para dar o polimento final àquela peça. Estando a nossa peça pronta, ela já está pronta para que a gente faça a cimentação direta na boca da criança. Para isso, a gente faz o preparo em canaleta na boca, um preparo que se assemelhe àquele que a gente fez no modelo. A gente faz o ataque ácido e a seguir a gente vai fazer a colagem, que pode ser com uma resina flow, que pode ser com uma resina fluidificada ou mesmo um cimento resinoso. Então, os passos clínicos, eles são passos clínicos bem curtos e se adequam a crianças de comportamento mais complicado. Aqui uma visão geral da nossa prótese adesiva cimentada.